Bem, Júnior, bom dia. Segue a preparação para mais um jogo da Série C e você sempre fala que oportuniza os atletas e eles mesmos aproveitam a chance para aparecer no time, para mostrar seu futebol. E tem um jogador que vem atuando seguidamente que você não vai poder contar com ele, que é o Vini Guedes, né? E dentro dessas possibilidades que você trabalha, quem é que está merecendo nesse momento um lugar no time? O campeonato vai andando e nós vamos perdendo alguns atletas por suspensão, lesão muito pouco, graças a Deus. Tivemos só o Helder, que foi articular, e o Calisson, que foi muscular, mas já tá voltando, né? Essa semana aí já está integrado normalmente conosco, já fazendo os trabalhos técnicos, táticos, trabalho de força, enfim. Já vinha fazendo com a fisioterapia, né? Departamento que é muito ativo no clube. Hoje trabalha quase 24 horas aqui no clube, né? Recuperação de atletas, equilíbrio muscular, enfim, nós temos um departamento de fisiologia muito competente aí. Departamento médico, na verdade. E aí vai ocorrendo as suspensões, vai oportunizando outros atletas, né? Então hoje a gente tem o treino tático aqui. Eu não escondo nada e provavelmente o Lohan deve herdar essa vaga, que vem sendo uma troca natural, normal. Teria como variar, né? Mas eu acho que, é como eu falo para vocês, o momento agora é da gente simplificar e não querer inventar nada, não querer fazer uma mudança para não ocorrer algum desequilíbrio, né, na equipe. Então o Lohan deve herdar essa vaga aí. O Calisson, ele se recuperou e ele é um atleta muito importante, né, Júnior? Até para tu ganhar outra alternativa do Esquilo ao decorrer do jogo. E ele é um jogador com característica diferente do Esquilo. Ele joga aberto pela direita, mas com o pé contrário, né? Ele deixa o corredor mais pro Enes. E eu queria que tu falasse sobre o retorno do Calisson, o que tu ganha com essa peça, esse acréscimo na equipe. Eu acho que todos são muito importantes coletivamente, muito mesmo. Tanto é que quando a gente faz as trocas ali durante a partida, a nossa equipe, né, volta para o bom momento ou evolui. E tanto o Calisson quanto o Vinícius Guedes, qualquer outro que ficar suspenso, vem fazendo um grande campeonato, sabe? E a gente lamenta, né, pela ausência desses atletas, pelo campeonato que vem fazendo, mas a gente também consegue oportunizar outros atletas. E a questão do Esquilo, cara, ele é um jogador conforme a gente pede aqui, conforme a gente combina ou conforme a gente trabalha. Às vezes, tecnicamente, o atleta não vai estar bem, sabe? Às vezes nós mesmos aí, vocês mesmos, né, num dia não está bem, está se sentindo um pouco chateado, ou daqui a um pouco não está no dia bom para fazer uma reportagem, erra mais do que acerta. Dá umas gaguejadas nas perguntas aí, não é assim? O cara às vezes não está no dia bom, né? Mas a gente pede que a questão tática, a função tática seja cumprida, porque essa é mais tranquila, né? A questão técnica é mais difícil. Tu fazer uma ótima partida tecnicamente, assim, não é fácil. Tu ter todas essas valências, a parte técnica, tática, física e cognitiva, psicológica, na partida, no dia, assim, tu vai fazer uma grande partida, como fez o Iago, por exemplo. Uma partida completa, muito boa. Como fez o Alan, né? Como fez o Cunha, e aí como fez o Marcelo, enfim. Foram pegar um por um aí e fizeram ótima partida. Só que, taticamente, que é o caso do Esquilo, que nós estamos falando, corresponde. Então, ele é um atleta com cognitivo muito bom, um cara muito disciplinado taticamente. É o perfil que a gente mais gosta. Porque a gente sabe que hoje, tecnicamente, ser um cara diferente no meio dessa multidão de atletas aí, não é fácil, sabe? Tu encontrar. E quando tu encontra, ou ele sai logo, porque é visto por outros clubes que têm um aporte financeiro maior, ou se torna muito caro para o clube trazer. Então, a gente prioriza hoje, no nosso trabalho, evoluir os atletas tecnicamente para potencializar o coletivo. E o Esquilo é justamente esse atleta aí, que se tu colocar em campo, tu não vai errar. Tu não vai ter, daqui a pouco, um jogador brilhante, aquele cara que vai decidir sozinho, mas ele vai ser uma das engrenagens que vai fazer a coisa andar. E é o que faz o Calisson quando está na partida, é como faz o Iago, é como faz o Eduardo, como faz o Nescau, como faz o Guedes, como faz o Ian, como faz o Pedro, como faz o próprio Thomas, né, que é uma referência técnica que nós temos hoje, mas é um cara extremamente disciplinado taticamente, que vem fazendo uma função
que até então, quando nós chegamos, a gente não sabia se iria conseguir fazer ou não, e está fazendo perfeitamente. E que eu me lembro, não me falha a memória, é um dos que mais rola bola por dentro da nossa equipe, é o Thomas, cara. Então, é a coletividade, é a disciplina tática, e o Esquilo é um desses exemplos para nós. O CSA, adversário de sábado, também vem tendo uma campanha consistente na Série C. É um time que é forte em casa, tem o plus de ter eliminado o Grêmio na Copa do Brasil nessa temporada. E o Caxias também tem seu ímpeto, a sua força. Até por isso você imagina um jogo aberto no sábado, com alternativas? Nós estávamos conversando agora, eu e o Vitor. Mas eu vou falar uma coisa para vocês, eu tenho uma dificuldade enorme, porque eu chamo todo mundo de bicho velho, cara. E aí, quando chega o nome, às vezes me embaralha as vistas. Vitinho. Eu estava conversando com o Vitor agora, que é importante a gente pegar um cenário desses nessa primeira fase, de casa cheia, de jogo decisivo, de jogo com cara de decisão, assim, disputando os primeiros lugares, porque é o que nós vamos encontrar, se Deus quiser, por merecimento, na próxima fase. Se a gente fizer por merecer nossa classificação. Não estou prometendo que nós vamos classificar, mas a gente tendo mérito e conseguindo nossa classificação é exatamente esse cenário que nós vamos pegar na frente. Náutico, fora, vai ser outro cenário que a gente vai ter também um espelho do que é quadrangular, pressão de torcida, né? aquele som no estádio. É assim como os adversários, né, enfrentarão o Caxias aqui no Centenário, com uma atmosfera desse nível aí. Então é importante para nós. A dificuldade que nós vamos ter no jogo lá vai nos moldar também para as outras partidas à frente aí. Eu acho que é uma experiência que nós temos que ter, para a gente ir mais preparado para jogos futuros ou até mesmo para a próxima fase do campeonato. Eu acho que é um nível técnico altíssimo, né, de quadrangular, de reta final de campeonato. É um dos clubes que, né, a gente tem como visão sim que vai classificar, e não tenho dúvida nenhuma que vai ser um grande jogo, com alternativas, né? E mais um teste forte assim para a nossa equipe, para ver exatamente o nível que a gente está na competição, O Caxias ele tem mostrado algo muito importante nessa primeira parte do campeonato, que é o poder de reação, né, Júnior? São 3 viradas contra Retrô, Botafogo e na última rodada também contra o Ituano. Isso. 3 vitórias de virada, mas ao mesmo tempo também desgasta, né? Faz com que tu tenha que reverter esse placar. Por um lado é positivo por esse poder de reação, mas também como é que está sendo a conversa para evitar até sair atrás e daqui a pouco desgastar, porque pode ser que tenha equipes com mais qualidade que vai dificultar para o Caxias esse trabalho. Cara, sair perdendo é sempre ruim, a gente não gosta, nós não queremos. Ninguém quer sair perdendo nas partidas. Mas acontece, né? Tem mérito do adversário também, o cara pegar um chute daqueles ali. E eu acho que está sendo também uma experiência boa para nós. Esse poder de reação, ter maturidade, ter calma, mas calma não significa ficar lento no jogo. Pelo contrário, a gente tem esse desgaste, né? Mas eu acho que tem sido uma experiência fantástica. Porque se isso vir a acontecer de novo, nós vamos seguir com o mesmo plano, com a mesma estratégia de não desorganizar, de manter cumprindo as suas funções defensivas e ofensivas da mesma forma. E em questão de desgaste, cara, não tem problema nenhum. Podemos se desgastar, perder jogador por se doar ao máximo, a gente vai fazer as 5 substituições ali, vai manter o padrão. E virando o jogo, podemos sair perdendo 2-0, não tem problema. Não vejo problema nenhum se vir a vitória. Mas óbvio que a dificuldade se torna maior, né? Nós temos que fazer mais força, acelerar mais o jogo, mas está sendo uma experiência fantástica. Óbvio que com as vitórias, eu falo isso com alegria aqui para vocês. O problema, e eu falei isso, eu acho, para algum dos atletas essa semana, que ele falou, pô, professor, saímos atrás de novo, né? Mas ainda bem que a gente foi buscar. Eu falei, esse é o grande ponto. Melhor do que tomar virada. Tu imagina se a gente tivesse ganhando 1-0 aqui no final contra o Ituano e tomasse 2-1 no final do jogo, né? Como a gente já sentiu, nós já sentimos essa dor aí. Nós já tivemos esse sentimento que foi contra o São Bernardo fora, estava empatando o jogo, no último minuto do acréscimo, a gente tomou o gol da derrota, né, que gerou a derrota lá para o São Bernardo. Então, eu acho que tem sido uma experiência também muito boa, válida, mas que a gente está tentando, né, ir se aprimorando aqui, se aperfeiçoando no dia a dia para evitar.
Por vezes, Júnior, quando há uma troca de comando, a gente percebe que há um certo período de adaptação para todo mundo, né? E a gente viu que no Caxias, em 8 jogos, já foram 6 vitórias, e elas não aconteceram por acaso, foram vitórias consistentes, a maioria delas. Aqui você acredita essa tão rápida adaptação das tuas ideias ao grupo, do grupo também com as tuas ideias? Eu acho que eu acho que o fator primordial assim é a compra de ideia. Quando eu vou solicitar algo ou te pedir algo ou a gente trabalhar algo e tu não tá muito afim de fazer, vai ser difícil a gente ter o resultado, né? Eu acho que a compra de ideia, o profissionalismo deles, profissionalismo para com o clube, que eles são contratados do clube, né? Não são meus funcionários, né? São funcionários do clube. E a gente propor para eles que a gente tem que se unir, tem que se juntar, tem que trabalhar em equipe, priorizar a coletividade para justamente cumprir os objetivos do clube. E esses objetivos cumpridos, né, alcançados, leva aos objetivos pessoais normalmente. Foi uma das coisas assim que a gente deixou bem claro quando nós chegamos. Cognitivo dos atletas ajuda bastante, né? E sempre é um desafio para quando a gente chega, assim, para não ter uma ruptura total do trabalho anterior. Para não confundir os caras, não encher a cabeça de informação e aí tu assimila muito pouco. A gente foi construindo aqui as nossas vitórias também com a mentalidade de que nós temos que ser merecedores, né? Não vai ser de qualquer forma que nós vamos ganhar os jogos aqui. Vai ter que ser de uma forma organizada e priorizar demais o que a gente trabalha no dia a dia. As nossas movimentações ofensivas, sincronizadas, treinadas, cada um com a sua função bem definida. Ninguém vai entrar para dentro de campo ou sair sem saber exatamente o que fazer e o que não fazer, ou tem que saber a hora de fazer, a hora de não fazer, o porquê que está fazendo, o porquê que não está fazendo, o momento de fazer, nossos gatilhos de pressão, o momento que está com bola descoberta, ou não é momento de pressão, hora de baixar os blocos, as linhas, né, que todo mundo faz isso. Então, estava olhando agora o City mesmo, que é o exemplo hoje assim de nível técnico ao máximo do futebol, né? Pelo seu treinador, pela qualidade dos jogadores. Também marca bloco baixo às vezes, né? A gente viu aí, passou por um momento ruim no campeonato inglês, de várias derrotas. Eu acho que assim, o foco nosso aqui é fazer por merecer as vitórias. Então a gente tem feito por merecer, a gente sabe por que ganha, a gente sabe por que toma os gols, porque a gente está se analisando, a gente tem se estudado, toda semana tem vídeo, né? E a compra de ideia deles, e humildade de se preparar. Cara, é bastante coisa, né? Podia ficar uma tarde toda falando com você sobre isso. Mas o principal, assim, é o profissionalismo, a compra de ideia dessas questões. Porque futebol é complexo. É muito detalhe, muito, muito, muito detalhe. Nós vamos terminar o ano aqui se ajustando. Sempre falo para eles, falo para vocês, nós vamos terminar, porque nós temos que estar sempre melhorando. Talvez pelo torcedor ser passional ele não entenda isso, mas o centroavante ele tem uma função muito importante no teu time, né? Tanto o Eduardo Melo como também o Nescau, que estão utilizando, tu está utilizando, o Helder ainda não à disposição, mas eles são os responsáveis pelo primeiro gatilho, né? Eles pressionam o setor defensivo do adversário, incomoda, deixa desconfortável. E dentro disso quero te perguntar se é característica dos dois, do Eduardo Melo, ou se são algo que tu atribui a eles, daqui a pouco tem que te entregar quantidade de botes, quantidade de retomada de posse de bola, até para esse entendimento tático. O torcedor pode cobrar gols, mas daqui a pouco não está vendo que eles são importantes taticamente para a equipe. Eu concordo com o que tu falou. Eu só tenho uma opinião diferente que o torcedor entende. Porque se o 9 não ajuda, eles vão ver que o 9 não ajuda. Se o 9 ajuda, o torcedor vai ver que o 9 ajuda. Porque eu escuto, né? Tenho ouvidos ali, e eu presenciei aqui no Caxias já, de 9 não estar ajudando e com 10 minutos pedirem para tirar o 9 porque, né, não estava correspondendo. E depois mudou. A gente conseguiu, por quê? Porque nós ressentimos chego aqui, não sabia a característica exata de cada um no dia a dia, se conseguia cumprir a função ou não. E nós temos aqui também como lema, dependente do atleta, de quanto ganha, de onde veio, quem é, idade, currículo, se cumprir a função, ele joga.
Daqui a pouco, se tiver 2 que cumprem igual, um vai esperar a sua oportunidade, 3 vai esperar a sua oportunidade, 2 vão esperar a sua oportunidade, um vai jogar. Então, além de ser característica deles, hoje eu não vejo, tá, mais espaço para o 9 não ajudar nesse gatilho de pressão, não ajudar nesse bloco mais baixo. Porque eu já escutei muito isso. Muito, de diretor, não aqui, né? De dirigentes, de pessoas envolvidas, comissão técnica, de que às vezes, mas se voltar para marcar e não tem força para jogar, aí ele vai esperar. Aí ele vai esperar se aperfeiçoar fisicamente para aguentar, porque hoje não tem mais espaço para isso. A não ser que seja um Messi. Aí dá, aí tem espaço. Porque a gente sabe que vai resolver com a bola no pé, vai achar um passe, vai... Mas é difícil achar esse atleta. Aí eu te dou o exemplo de novo do Thomas Bastos. Ele é um meia atacante. E tem feito uma função na fase defensiva primordial, fundamental para a nossa equipe. Aí tu pega o Helder, que é um jogador já experiente, é um cara que cumpre muito bem a função, por isso que está jogando nesse nível. O Eduardo é um jovem, né? E aí, né, por si só não faria se tivesse preguiça, mas não é o caso dele, pelo contrário, é muito voluntarioso. Nós temos o Nescau ali que também cumpre essa função. Então a gente está muito feliz em termos assim, de entrega. Porque aí eu volto um pouco na história. Nós temos a nossa diretoria, hoje nossos gestores aqui são todos bem-sucedidos, pessoalmente, principalmente profissional, né? Que é o que eu conheço. Pessoalmente conheço pouco, mas profissionais são extremamente bem-sucedidos. E não foi com preguiça que eles chegaram lá, né? E aí não combina tu ter o topo da pirâmide assim, bem-sucedida, e nós um time sem alma, preguiçoso, um time que não combate, né? Que não briga até o fim. E é o que a gente tem combinado. A gente pode estar perdendo o jogo, mas não desorganiza e mantém a nossa identidade, né? A nossa intensidade. Tesão para querer ganhar o jogo, tesão para buscar o resultado. Então não combina hoje mais o futebol com isso. Pode até ter algum outro 9 aí, mas o cara tem que ser muito diferente. Imagina, tem que adaptar o jogo, porque o 9 não consegue baixar bloco, enfim, eu não vejo mais isso no futebol. Eu não consigo enxergar, na verdade. Até a gente vê alguns jogos aí, com alguns centroavantes ainda não participando tanto dessa fase defensiva, né? E acontece, não tem problema nenhum. Não sou contra, cara, não tem certo, errado. Não sou eu que estou dizendo aqui que o certo é como a gente faz, pelo contrário. A gente vê várias equipes aí vencendo jogos de uma maneira totalmente diferente do que a gente joga. Mas aqui não dá. Aqui tem uma característica, o futebol gaúcho pede isso, requer jogador sanguíneo, né? Jogador que tenha tesão, que vai disputar a bola, que é como nós estamos fazendo. Como a gente está brigando, né? Se doando. Então, acho que é muito importante esse gatilho, é fundamental para a nossa equipe ter esse nível de comprometimento. E os resultados não vêm em vão, assim, é total entrega dos atletas que tem feito a diferença aqui no clube.